O retorno de Jesus não é um evento externo. É uma experiência interna. Não acontece no céu, acontece em você. Nesta palestra profunda e transformadora, Neville Goddard revela o verdadeiro significado do retorno de Jesus. Não como uma figura que desce dos céus, mas como um despertar espiritual que se repete dentro do homem. Se você está pronto para compreender a Bíblia além da letra, entre nos mistérios da ressurreição, da serpente, da sabedoria divina e descubra quem você realmente é. Pode parecer loucura, mas eu lhes digo que é verdade. Estou falando esta noite, como sempre, por experiência própria, não estou especulando. Então, no início, está dito que o verdadeiro retorno de Jesus acontece quando a história de Jesus é recriada em você. Tudo o que foi dito sobre Jesus nos evangelhos, você experimenta. Em Atos dos Apóstolos, lemos: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, há de vir da mesma maneira como subiu. Esta é uma afirmação ousada, e o mundo pensará que está olhando para o céu esperando a sua vinda. Se eu saísse do púlpito agora, atravessasse a porta e dissesse que voltaria da mesma maneira que saí, vocês não esperariam que eu entrasse por aquela porta? Eu não fui por ali. Eu não entrei por aquela porta quando saí da sala. Quando saí da sala, saí por aqui. Bem, deixe-me contar uma história que conheço por experiência própria. Os personagens das Escrituras representam os estados eternos da alma, não são pessoas como você e eu. Quando penso em Abraão, Isaque, Jacó e Moisés, esses são os estados eternos pelos quais a alma imortal passa, de um estado de inocência ao estado de ser Deus, e essa passagem se dá através da experiência. Este mundo é o mundo da experiência, um mundo de trevas educativas. E nós deixamos um estado chamado Éden, de completa inocência, e entramos no estado da experiência, percorremos esse estado e despertamos uma imaginação completamente desperta, onde todas as coisas estão sujeitas ao nosso poder criativo. Ali, nós somos o próprio Deus. No princípio, conta-se que, quando o homem, em estado de inocência, foi abordado por uma serpente, esta disse à mulher: Deus disse que vocês não devem comer do fruto do jardim? Ela respondeu: Não. Deus disse que podemos comer do fruto do jardim, mas não do fruto da árvore que está no meio do jardim. Não devemos comê-lo nem tocá-lo, para que não morramos. A serpente perguntou: Deus disse que vocês morrerão? Ela respondeu que sim. Então a serpente disse: Deus sabe que certamente vocês não morrerão, mas os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3 versículo 1, 6. E pareceu-lhe bom provar daquilo que a tornaria sábia. Pareceu-lhe tão bom tornar-se sábia, e por isso ela comeu e compartilhou o fruto com o homem. Depois, conta-se que foram expulsos e ordenados a dar à luz tudo com dor. Ora, isso parece um mito, não é? O mundo o trata como tal. Mas agora, deixe-me compartilhar com vocês minhas visões desse início. Eu disse que eram estados eternos, e o homem começa no estado chamado Abraão, o amigo de Deus. Quando você encontra Abraão, você vê fé, simplesmente fé infinita. Este é o estado como eu o encontrei. Havia um carvalho, o tronco tinha cerca de 2,10 metros de altura, e os galhos, sem uma única folha, lembravam o cérebro humano, todos retorcidos e curvados, assim como as circunvoluções do cérebro humano. Encostado no tronco da árvore estava um homem gigante, com quase 2 metros de altura. Eu não precisei perguntar: Quem é você? É tão óbvio para você, quando se depara com esses estados, quem eles representam. Eles são apenas representações de estados, mas todos são personificados porque Deus é homem, e cada atributo de Deus é personificado, então você vê o homem. Eu sabia exatamente quem ele era. Ele está olhando para a distância, pois a distância em seus olhos, não apenas de espaço, mas de tempo. Ele está percebendo a distância no tempo. Isso é tudo o que lhe preocupa. Enrolada no tronco da árvore está uma serpente com rosto humano. Quando você vê esse rosto, nunca viu nada tão sábio.
Você vê nesse rosto não apenas a sabedoria do momento, do passado, do futuro. Ele sabe tudo. Não olha para Abraão, apenas sussurrou em seu ouvido. Abraão ouve o que é dito e vê seu cumprimento no tempo. Mas a serpente olha para você, que entrou nesse estado. No meu caso, foi o retorno ao início, pois retornei agora ao estado em que entrei em minha inocência. Assim, no fim da jornada, você retorna e vê onde realmente começou. Ele está olhando para mim, sem dizer uma palavra, mas, ó, que expressão! Não se pode descrever a sabedoria. Não há nada desconhecido nesse rosto, e ainda assim é uma serpente enrolada no tronco da árvore com cabeça humana, repousando sobre o tronco, mas olhando por cima da cabeça de Abraão. Muito bem, como você acha que a palavra serpente é definida em hebraico e grego? A palavra significa sussurrar, prognosticar, isto é, prever eventos futuros por meio de indicações, sinais, presságios, aprender pela experiência. Em hebraico. Em grego, significa contemplar com os olhos bem abertos algo extraordinário, em contraste com a observação comum, mecânica e passiva dos fatos. Você está olhando com inocência para a completa transformação do homem em Deus. A história está sendo contada para você. Que história? Contada no capítulo 3 de Gálatas. E Deus pregou o Evangelho antecipadamente a Abraão. Versículo 8. Antecipadamente, todo o Evangelho foi contado a você. Essa é a distância em seus olhos. Aqui, ele está olhando para a distância e vendo a completa transformação do homem em Deus. Quem foi que lhe contou? É-nos dito que foi Deus. Eu vi a serpente. Bem, Cristo é chamado nas Escrituras de a sabedoria e o poder de Deus. 1 Coríntios 1 versículo 24. Então, a serpente não é chamada de o próprio Deus mais sábio? Agora vamos ao livro de Provérbios, capítulo 8. O Senhor me possuiu no princípio do seu caminho, desde o princípio, antes de toda a criação. Aqui está Deus e a sabedoria de Deus personificados. A versão padrão revisada diz: Deus me criou, mas essa não é a palavra, não é bara. O primeiro versículo de Gênesis é bara, que significa criou, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Não é essa a palavra. É possuir, ter. Cana. Nunca houve um tempo em que eu, como sabedoria, não existisse. Aqui, Deus me possuiu no princípio, antes de criar o universo. Agora nos é dito: eu estava ao seu lado como uma criança. Antes de criar qualquer coisa, eu era como uma criança ao seu lado, sempre me deleitando em sua presença, regozijando-me nos assuntos dos homens. Agora ele convida a todos a ouvi-lo. Ouçam-me, meus filhos, aprendam de mim, e quem me encontra, encontra a vida, quem me erra, fere a si mesmo, quem me odeia, ama a morte. Versículo 36. Todos os que amam o mundo. Este é o mundo da morte. Eles querem deixar seu nome para trás, querem acumular fortunas, ser mais conhecidos. Tudo é uma luta e tudo morre. Eles amam a morte. Então, quando você traz esta mensagem, eles não querem nem ouvir. Se em sua busca você me errar, você se fere. Se você me encontrar, você encontra a vida e recebe o favor de Deus. Então a vida começa a despertar dentro de você, e você não é mais um ser animado, você é um espírito que dá vida. Aqui, temos o retorno de Jesus. Como será? Primeiramente, ele é chamado de a grande serpente e sussurra ao meu ouvido. Desobediência. Ele me levou a desobedecer ao mandamento de Deus e a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que meus olhos se abrissem e eu me tornasse como Deus. Com Deus. Gênesis 3, 5. A mesma palavra Elohim, a mesma palavra usada no primeiro versículo. No princípio, Deus. Antes dos céus e da terra, essa palavra é Elohim. Bem, Deus te disse, e isso é Elohim. Deus sabe que certamente não morrerás, isso é Elohim. E Deus sabe que te tornarás como os deuses, isso é Elohim.
Você se torna como ele é, essa é a história. Quem me disse? A sabedoria me disse, e a sabedoria era uma com Deus antes de ele criar o universo, então Deus me disse. Tenho alguma passagem bíblica para apoiar isso? Sim, o capítulo 11 de Romanos. E Deus entregou todos os homens à desobediência, para que pudesse ter misericórdia de todos. Versículo 32. Então, quem é Deus? Ele me entregou à desobediência sussurrando ao meu ouvido para desobedecer à sua ordem. Que meus olhos se abrissem e eu me tornasse como ele, conhecendo o bem e o mal. Existe alguma outra passagem que corrobore isso? Sim, quando ele vem ao mundo, ele se autodenomina, e essas palavras só são encontradas em seus lábios, com o título de Filho do Homem. Outros o chamam por outros nomes, mas ninguém o chama de Filho do Homem. Ele se refere a si mesmo constantemente como Filho do Homem. Ele se identifica como a serpente. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3:14. É exatamente assim que acontece, levantado como uma serpente, não há outra maneira de eu entrar no céu. Quem então caiu? Ele diz. Ninguém sobe senão aquele que primeiro desceu. João 3:13. Bem, se o Filho do Homem ascende como uma serpente, então a serpente deve ter descido. Você já viu espermatozoides ao microscópio? Se você já viu uma serpente, observe-a. Eu não preciso de um microscópio, posso vê-la agora mesmo. São incontáveis. Como diz a Escritura. Mais numerosos que as estrelas do céu e que a areia do mar. Você pode vê-los o tempo todo. Quando o olho está aberto, você sempre pode vê-los. Essa cabeça maravilhosa e brilhante, como um diamante, e uma longa coluna vertebral atrás dela. Você os vê em movimento, uma longa coluna vertebral, cada pequeno segmento, osso, e o topo é um diamante luminoso e brilhante em forma triangular. Então o próprio Deus, na forma do tentador, me traiu, levando-me a comer o que ele me proibiu, a comer daquilo para que meus olhos se abrissem, e através do mundo da experiência, e é uma experiência horrível, eu então despertaria como Deus. Então, quem desceu? Deus, na forma de uma serpente. Quando ele ascende, ascende exatamente como uma serpente, e ainda assim é a sua própria e maravilhosa identidade humana, sem nenhuma mudança na sua maravilhosa essência do eu sou. O mesmo ser, a mesma identidade. Só que você inclui um eu muito maior, e esse eu é Deus Pai. Portanto, o retorno de Jesus, no verdadeiro sentido, acontece quando o retorno de Jesus Cristo se recria em você, e você experimentará tudo o que foi dito sobre ele. Você é a estrela de todo o drama, e todos o vivenciam. Você começa com a ressurreição, que surge repentinamente do nada, e você se vê despertando cada vez mais. Onde você entrou no princípio, lá você se encontra despertando, e você acorda desse sono profundo, algo que você nunca experimentou antes. Foi um longo sonho. Como lhes foi dito? No princípio, tendo ouvido isso, um sono profundo caiu sobre Abrão, um sono terrível, um sonho horrível dominou. Foi-lhe dito: todos os seus descendentes irão para uma terra que não lhes pertence e serão escravizados por 400 anos. Então eles sairão com sinais, maravilhas e grandes bens. Gênesis 15:12. Bens que ultrapassam os sonhos mais ousados do homem serão deles. Coisas. Não, mas o poder criativo para criar coisas, para criar qualquer coisa no mundo. Eu não preciso de nada se tenho o poder criativo para criar o que quero. Para que preciso, então, de coisas? Dê-me o poder criativo para criar o que quero e você me dará o maior presente do mundo. Você sairá com sinais e maravilhas, numa herança que transcende tudo o que o homem conhece. Se você me der a terra, ela poderá ser destruída, mas você não me der a terra, e sim o poder de criá-la, e nunca me tirar esse poder, então você poderá destruí-la quantas vezes quiser e eu a recriarei. Dê-me o poder de criar e fazer coisas. Pois eu tenho o poder de criar coisas. Então, aqui,
Quem é realmente o Cristo que retorna? Ele não pode retornar, ele está em vocês. Então, ele está dizendo a vocês na história: quando eu voltar, voltarei como os deixei. Da mesma forma como fui levantado dentre vocês, dessa mesma forma voltarei. Bem, ele é levantado desta forma, gesticula um movimento espiral ascendente. É assim que ele vem. Ele não desce desta forma, gesticula um movimento descendente. Ele já está aqui embaixo. Eu já fui crucificado com Cristo. Mas agora, estou pronto para a ressurreição com Cristo. Todos foram crucificados com Cristo, ou vocês não estariam aqui. Estou crucificado com Cristo, contudo, Cristo vive em mim, assim nos é dito na carta de Paulo aos Gálatas. Portanto, não vejo mais a ninguém como homem, embora antes eu tenha considerado Cristo como homem, agora já não o considero assim. 2 Coríntios 5, 16. Isso é algo completamente diferente, uma experiência puramente sobrenatural. Quando você ascende diretamente ao céu, e ascende da mesma maneira que Cristo foi elevado. Então, por que olhar para os chamados céus? Homens da Galileia, por que ficam olhando para o céu? Jesus, que dentre vocês foi elevado, há de vir da mesma forma como foi elevado. Da mesma maneira. Foi assim que ele ascendeu, como narrado em 3 João. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto com a vara, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Portanto, quando Jesus voltar, ele virá em você. E, como na história bíblica, ninguém acreditará. Digo ninguém, quero dizer que outros não acreditarão. Você contará sua história e parecerá uma mera lenda, e eles não acreditarão. Mas posso lhe dizer por experiência própria. Cada palavra registrada nas Escrituras que diz que Jesus disse, você dirá, mesmo aquelas que são repetidas por outros. Você viverá o suficiente para ouvi-las ecoar em outras pessoas. Deixe-me contar-lhe esta história. Minha amiga e editora, Grace, há 2 anos, não estava se sentindo bem e isso foi depois que ele retornou em mim, não poderia ter acontecido antes, pois estas são as palavras do Cristo ressuscitado. Ela estava sentada em casa assistindo a um documentário de viagens na TV e cochilou por alguns instantes. Ao voltar a si, disse em voz alta: preciso me lembrar do que Neville disse. Seu marido, Jack, perguntou. O que Neville disse? Estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Bem, estas são as palavras do Cristo ressuscitado. Qualquer pessoa em quem ele ressuscitar repetirá estas palavras, e nas Escrituras elas são ditas aos que creem. Ele aparece primeiro às mulheres, assim como aparece neste mundo. São as mulheres primeiro. 3 delas virão à frente, dando testemunho, usando as palavras das Escrituras e colocando-as em sua boca à medida que ele ressuscita em você. Recebi outra carta esta semana. Há 1 ano, em outubro passado, eu me encontrava em meio a uma multidão na base de uma montanha enorme. Não havia trilha para subir, mas todos nós desejávamos escalá-la. Eu sabia que, se escalasse aquela montanha, encontraria o Pai. Comecei a cavar um pequeno caminho, a fazer degraus para subir por uma estrada muito difícil, não uma estrada reta, mas sim uma subida peculiar pela montanha. Quando cheguei ao topo, pensei que encontraria o Pai. Certamente o Pai deveria estar lá me esperando, mas não havia ninguém. Eu estava no topo do que havia construído. Pensei que poderia descansar ali um pouco ou esperar um pouco, pois sabia que o Pai viria. De repente, a montanha inteira desapareceu, e todas as pessoas lá embaixo que não conseguiam encontrar a trilha também desapareceram. Apenas meu caminho tortuoso, subindo até o topo, permaneceu, e eu percebi que eu havia construído com blocos, um quadrado e um triângulo, um quadrado e um triângulo até o topo, e o topo onde eu descansava era um triângulo. Então a voz me disse: seja. Tudo o que eu ouvia era apenas seja. E acordei chorando e não consegui conter as lágrimas, mas não havia nenhuma emoção relacionada à escalada, apenas lágrimas. Muitos meses depois, em março de 1966, ouvi a mesma voz.
Fui para a cama dizendo: Eu e o Pai somos um. Adormeci e a voz disse: Eu sou o Pai. Novamente acordei chorando, as lágrimas jorraram como uma torrente, e novamente nenhuma emoção para provocá-las. Então, meses depois, em setembro passado, ouvi a voz dizer: Você não sabe que é uma sacerdotisa segundo a ordem de Melquisedeque? Haja como tal. Então acordei e não entendi. Bem, as Escrituras mencionam o nome apenas no capítulo 14 de Gênesis, no Salmo 110 e em Hebreus. Melquisedeque, como contado nas Escrituras, é o único a quem Abraão se submeteu, aquele a quem Abraão deu o dízimo. É dito: Dê o dízimo ao Senhor. Bem, ele dizimou somente a Melquisedeque, esse é o Senhor, o Rei da Justiça e o Rei da Paz. É isso que Melquisedeque significa. Jesus é chamado de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote para sempre. Abraão, ao entrar na presença de Melquisedeque, afirma que Melquisedeque não tem origem, nem pai nem mãe, nem princípio nem fim de dias, nem genealogia, ele é eterno. Quem poderia ser senão um Deus? Eis um protótipo do sacerdote mencionado quando Cristo vem ao mundo, revelando-se no homem. Eu digo a ela que, se ela estiver aqui esta noite, seja sacerdote ou sacerdotisa, é a mesma coisa. Como você gentilmente disse, ao pesquisar as Escrituras, apenas o versículo 28 de 3 Gálatas lança alguma luz sobre isso para ela. Isso mesmo. Mas volte e leia o versículo 27, e fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. E em Cristo não há escravo nem livre, grego nem judeu, homem nem mulher. Todos são um nesse corpo. Quando você é incorporado a esse corpo, seja homem ou mulher, você é o sacerdote, chame de sacerdotisa, se quiser, segundo a ordem de Melquisedeque. Você tem seu princípio ali, porque ele não tem princípio. Ele estava no princípio com Deus, propriedade de Deus, não o criou, como a versão padrão revisada traduz erroneamente a palavra. Não é criado. Aqui, eu sou um com Deus no princípio, e eu sou o seu poder criador. Ele subjuga seu poder criativo à limitação chamada homem e, em seguida, o eleva, transcendendo o que era antes. É um poder criativo em constante expansão que é Cristo, a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Então eu digo a vocês: vocês são isso. Mas a voz disse: ajam como se fossem. Se agirem como se fossem, começarão a criar. Como se cria? Do nada. Vocês se perguntam o que desejam e então presumem que já o possuem. O mundo nega que o possuam. Muito bem, presumam que o possuem, criando assim do nada. Não juntem pequenos pedaços e tentem remodelá-los, criem do nada. O que vocês realmente desejam no mundo? Vocês dizem que é encontrar o Pai e saber que são o Pai? Vocês nunca saberão que são o Pai a menos que o Filho o revele a vocês. O Filho Davi lhes diz quem vocês são quando os chama de Pai, e vocês sabem exatamente quem ele é, pois ele é o Filho unigênito de Deus. Se ele os chama de Pai, então vocês são o Pai. Portanto, vocês estão buscando o Pai e agora lhes dizem que vocês são o Pai. Sacerdotisa da ordem de Melquisedeque. E então a voz diz: ajam como se fossem. Bem, ajam como se fossem. Imagine que você encontrou o único ser no mundo capaz de revelá-lo como o Pai, pois, se você é da ordem de Melquisedeque, você é o Pai. Mas você não está agindo como tal, porque ainda não aconteceu a vinda do Filho ao seu mundo. Comece agora a agir como se fosse. Então ela disse: em julho, eu estava completamente acordada, não era um sonho. Sentei-me para descansar depois do jantar e pensei em você. Eu sabia que você tinha partido daqui em março, a caminho de Barbados, e que disse que não voltaria até o outono. Então, presumi que você ainda estivesse em Barbados e me perguntei como você estava. De repente, você estava diante de mim. Parecia estar com excelente saúde, vestido com um terno cinza. Você ficou parado por um instante e então me disse: não há tempo e desapareceu. Bem, não há tempo.
exceto no mundo secular. O tempo para quando a ressurreição acontece. De fato, ele pertence apenas ao mundo secular, onde as coisas aparecem, crescem, diminuem e desaparecem, para reaparecer, crescer, diminuir e desaparecer, e o ciclo continua indefinidamente no mundo secular. Mas não há tempo. No Senhor e com o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Realmente, não há tempo depois da ressurreição. Mas me disseram que entrarei neste estado e serei escravizado por 400 anos. 400 anos não é como medimos o tempo, 400 é o valor numérico da última letra do alfabeto hebraico, tal, cujo símbolo é uma cruz. Enquanto eu usar esta cruz, estarei na jornada de 400 anos. Serei um escravo enquanto usar esta cruz, um escravo das paixões deste corpo, seja por um cigarro, para o qual farei qualquer coisa se fumar. Seja por uma bebida, daria qualquer coisa para comprar uma, roubaria para comprar uma. Tenho ambição de ser grande, de ser conhecido, e faria qualquer coisa. Venderia a minha mãe por essa ambição. E sou escravo de todas as paixões desta cruz, as paixões da carne. Portanto, enquanto eu usar esta cruz, serei um escravo, com todas as fraquezas da carne humana, todas as limitações da carne. Mas quando eu tirar a cruz, tudo o que ele me predisse terá se cumprido em mim, pois ele sussurrou o futuro ao meu ouvido, como Abraão fez, porque agora sou um com ele. Todos nós vimos exatamente o que ia acontecer, pois todos são descendentes de Abraão, não segundo a carne, pois ele não é um ser carnal, mas segundo o Espírito, e todos os homens de fé são filhos de Abraão. Então eu vi exatamente o que ele falou ao meu ouvido. Eu te ouvi com os ouvidos, mas agora os meus olhos te veem, e agora eu experimento tudo o que foi predito. Jó 42, 5. Ele predisse tudo e me deu o sinal pelo qual eu saberia quando as coisas se cumprissem. O primeiro sinal é que eu ressuscitaria dos mortos. Isso parece uma loucura, e o mundo pensa que você sai de pequenos cemitérios. Não existem cemitérios. Você não foi colocado em um cemitério. Ninguém neste mundo jamais foi para um cemitério. Isso é um grande negócio. Se você tivesse comprado as ações quando tudo começou, seria milionário hoje. Mas ninguém jamais foi levado para aquele lugar, é apenas a pequena porção de pele que ele vestia. Ora, quem foi que disse? Certamente não morrereis? A serpente. Como a serpente cresce? Ela cresce e se transforma ao trocar de pele. Ela morre? Não, simplesmente troca de pele e se vê revestida por uma nova. Ela cresce e se transforma. Não se pode crescer sem se transformar. Assim, o homem atravessa o portal chamado morte, e ele apenas superou essa fase. Ele é instantaneamente revestido, como a serpente, com uma pele completamente diferente, mas ainda a mesma serpente. E ele continua crescendo e se transformando até o fim, quando ascende verticalmente. Em vez de se mover horizontalmente como a serpente faz na terra, ele sobe na árvore da vida. Então o homem desperta completamente do sonho da vida. Portanto, o retorno de Jesus é quando a história de Jesus se recria em nós, então sabemos quem somos e podemos verdadeiramente dizer: eu e o Pai somos um, pois ele disse: eu sou o Pai. Bem, então eu e o Pai somos um, pois eu me tornei o Pai. Você sabe exatamente quem você é e tudo o que foi dito sobre ele, as palavras registradas sobre ele estarão em sua boca e alguém as ouvirá. Quer lhe escrevam ou lhe contem, saiba que quando tudo começar, a partir da ressurreição, em algum lugar deste mundo você terá aparecido para alguém que está aflito e terá dito: não tenha medo. Estou com você todos os dias, até o fim dos tempos. Para onde mais você poderia ir? Se tudo o que você vê, embora pareça exterior, está dentro, então para onde poderia ir qualquer pessoa que você conheça, incluindo quem fala? Para onde ele poderia ir? Então, todo o seu ser começa a ressuscitar. Mas você, o ser central, deve ressuscitar. E quando fizer, encontrará todos estes, os irmãos, chamados Elohim, uma palavra no plural, traduzida tanto no singular quanto no plural, uma unidade composta de um formado por outros.
Portanto, é preciso que todos estes formem aquele que é chamado nas Escrituras de Senhor. Nós somos chamados de Elohim. O Elohim se levanta no homem e então se torna um com o corpo ressuscitado, só existe um. Então, quando eu disse em ele quebra-casca, eu quis dizer cada palavra com base na minha experiência, que somos reunidos um a um para nos unirmos em um único corpo que é Deus. Eu quis dizer isso literalmente. Deus é homem, não apenas uma força impessoal, uma alma superior ou inferior, o inconsciente ou subjetivo, esqueça isso. Quando você vê o Cristo ressuscitado, você vê o homem, amor infinito, é isso que você vê. Nada além de amor. Mas cada atributo de Deus é personificado. Quando você vê a fé personificada, você vê Abraão, um estado. Você entra no estado chamado Abraão e inicia sua jornada através das trevas, mas é das trevas para a luz, pois ele é a luz do mundo. João 8, 12. Bem, você passa pelas trevas do pecado e da morte. Todos passam. Estou convencido, pelos seus sonhos, visões e cartas, de que aqueles que estão aqui estão prestes a despertar. Disso estou convencido. Não os enganaria. Não há razão para enganar ninguém. É tão fácil sair e alimentar a enorme multidão com a lei e mostrar-lhes como obter cada vez mais sombras da mesma coisa que riqueza, tão fácil. Sem problemas, sem truques. Não tentem conhecer as pessoas mais abastadas, não tentem conhecer os ricos, apenas apliquem a lei. Se é isso que vocês querem, bem, podem atravessar o país e atrair multidões enormes apelando para isso, mas não foi para isso que fui enviado. Fui enviado para lhes falar das últimas coisas, toda a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Vocês verão essas coisas, e quando elas começarem a aparecer, saibam que o reino de Deus está próximo. Quando você vir agora a ressurreição aparecer e alguém a descrever, lembre-se de que ele está descrevendo-a na sua presença, e você não estaria na presença dele para ouvir a descrição, você não poderia estar, se ela não estivesse se refletindo em você. E todos estão começando a despertar, pois somos todos um, e nenhuma pessoa pode se perder, nenhuma na eternidade, pois então o corpo de Deus ficaria incompleto. Assim, todos estão sendo reunidos em um só corpo, e esse corpo é Deus. Por isso nos é dito: aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com ele. 1 Coríntios 6, 17. E vocês, que agora foram batizados em Cristo, revestiram-se de Cristo e, portanto, não há grego nem judeu entre vocês. A palavra grego, traduzida do hebraico, é a mesma que gentio, pagão ou nações, portanto, todas as nações são incluídas. A mesma palavra goi. Vocês me ouvem falar dos goim, algo estranho, estrangeiro, de outro mundo, em contraposição ao conceito hebraico de os escolhidos. Todos são incluídos, portanto, não há grego, nem judeu, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois na ressurreição estamos acima da organização do sexo. Ela só pertence a este mundo de sonhos com uma imagem dividida entre masculino e feminino. Na ressurreição, não há nada disso. Contudo, o poder criativo transcende o mais desenfreado prazer sexual na Terra quando vocês estão unidos. Se você pensar nesse nível, verá que é uma experiência fantástica e emocionante, e sem dúvida é, quando consideramos 3,5 bilhões de pessoas no mundo, e que tudo na publicidade se concentra no sexo, se você não usar isso ou perder os dentes, não será amado por ninguém, tudo se concentra no sexo. Portanto, é um poder incrível, mas se torna insignificante comparado ao poder criativo quando você se torna um com o corpo de Deus. Fale sobre uma emoção. Bem, você não pode descrevê-la em termos conhecidos pelo homem quando cria a partir do alto. Então, devo dizer: você não deve reprimir essa esfera enquanto estiver neste mundo, viva-a plenamente. Chegará o dia em que a energia será invertida dentro de você, e a serpente, em vez de rastejar sobre o ventre, se erguerá como no princípio, quando sussurrou em seu ouvido. A palavra serpente significa Jesus Cristo. Ele é chamado de a grande serpente, pois ele é a sabedoria de Deus. A mais sábia de todas as criações de Deus é chamada de serpente.
Foi ele quem levou o homem a vir ao mundo da experiência para que o homem pudesse despertar como Deus. E foi Deus, como nos é dito em Romanos, quem entregou todos os homens à desobediência para que pudesse ter misericórdia de todos. Então, voltando àquela declaração sobre a senhora. Bem, no capítulo 4 de Zacarias, gritos de alegria ecoaram quando a última pedra, chamada de lápide, foi colocada em seu lugar. Em meio a gritos de graça, eles colocaram a pedra ali. Então você a construiu em forma de serpentina, de um jeito tortuoso, como você diz. Bem, é assim mesmo. Como disse o poeta, e a estrada sobe a colina o tempo todo. Sim, até o fim. A jornada do dia durará o dia inteiro? Da manhã à noite, meu amigo. Você foi até o último ponto, e era a pedra triangular. Você está certo. Sobre ela você está. Pois quando você a vê, percebe que é a cabeça de diamante mais brilhante, seguindo as pedras que você deixou abaixo, essa é a espinha dorsal. Todo o drama aconteceu dentro de você. Todas as montanhas desapareceram e a multidão lá embaixo também, pois não conseguiam encontrar o caminho. Só há um caminho, só há uma verdade, e eu sou a verdade, eu sou o caminho. João 14, 6. Se eu disser que Jesus partiu, a verdade jamais parte. É o homem que abandona a verdade, e por isso é o homem que retorna a ela. A verdade não pode partir, por isso estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Como ele poderia ir a algum lugar? É o homem que abandona, o homem que se prostitui e vai em busca de outros deuses. Eles ouvirão isso da manhã à noite e depois ligarão para você perguntando sobre algum médium que acabou de chegar à cidade e que sabe todas as respostas lendo cartas, folhas de chá, etc. E eles vão em busca de outros deuses. A serpente é a única profetisa. Ela profetiza eventos futuros, mas diz que eles ocorrerão depois que você vir esses sinais que aparecerem em você. Ela é a grande prognosticadora. A palavra significa sussurrar, prognosticar, aprender com a experiência. E quando ela sussurra em seu ouvido, seus olhos se arregalam como se você estivesse olhando para algo extraordinário. Bem, você consegue imaginar olhar para uma minhoca? Como seria o homem se você visse o sêmen de um homem, nada mais que uma pequena serpente, e vê-la transformada em Deus? Suponha que você olhasse para a distância e visse essa transformação acontecendo. Aquilo que se prostrou por 400 anos, rastejando de barriga para baixo, sentindo-se como um escravo, pois é isso que um escravo faz, se ajoelha e se espalha diante de qualquer coisa que considere mais importante do que si mesmo. Tudo é mais importante do que si mesmo. Nós não nos ajoelhamos e fazemos isso, mas alguns dizem. Quem você acha que eu vi hoje almoçando no Brown Derby? E mencionam algum maluco, uma estrela. Eles ficaram tão impressionados por terem visto algo especial. Bem, é assim que um escravo age. Então você volta para casa e representa o papel de escravo na presença de sua esposa, ou esposa para o marido, e eles não sabem que estão deitados de bruços, comendo poeira. Chegará o dia em que você se levantará e Cristo será exaltado em você. Então você saberá quem você é, seus olhos serão abertos e você será como os deuses, um com Deus. Foi isso que Abraão viu com os olhos bem abertos. Um estado de total reverência e completa admiração em seus olhos ao ver a transformação do verme em Deus. Perguntar. Com relação a João 17, quem é o filho da perdição? Versículo 12. Resposta. O filho da perdição é a crença na perda. Perditio é a perda. Somente a ideia de perda jamais se perderá, nada mais pode se perder em toda a santa montanha de Deus. Um dia entenderemos quem Judas realmente é. A palavra Judas significa louvor. Quem poderia realmente me trair neste mundo senão alguém que conhece meu segredo? Quem conhece o segredo de um homem senão o espírito do homem? Ninguém conhece o segredo de Deus senão o próprio Deus. Portanto, se eu tenho um amigo que sabe o suficiente sobre mim para trair minha identidade, então ele deve ser o meu próprio espírito.